criança! Estamos de volta à nossa EBEC Online. E hoje a tia Boli trouxe um livro especial para nós conversarmos sobre ele. Mas antes de começarmos nossa lição, vamos fazer uma oração. Fechando os olhinhos para nós começarmos. Oremos. Senhor Deus, quero te pedir, Senhor, por cada criança que está assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e que ela nunca venha se afastar dos teus caminhos. Plante, Senhor, o verdadeiro evangelho no coração delas, Senhor, para que elas possam se fortalecer e vir dar bons frutos. Te peço também, Senhor, que o Senhor seja comigo na hora da lição, que o Senhor possa vir me abençoar. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pois, criança, antes de começarmos a lição, a tia Boli quer falar com vocês e fazer uma pergunta. Quem aí em casa gosta de uma laranja bem docinha? Suculenta, gostosa, bem geladinha. Eu gosto de uma laranja bem docinha. E quem aí em casa gosta de uma laranja azeda, podre, estragada? Ninguém gosta, né? Hoje nós vamos falar a respeito da fé. Vamos falar a respeito do fruto do Espírito Santo, o que ele produz em nós, os frutos. Aqui temos uma árvore sorrindo e temos uma árvore triste. Vamos aprender por que essa árvorezinha está triste, por que essa árvore está feliz. Mas antes de começarmos a falar dos frutos, vamos saber por que vamos falar a respeito do fruto. O livro que nós vamos falar hoje, especial, é o livro de Gálatas. O que o livro de Gálatas tem para nos ensinar? Quem sabe dizer aí em casa, quem escreveu o livro de Gálatas? A tia vai dizer para vocês quem escreveu o livro de Gálatas. Quem escreveu o livro de Gálatas foi o apóstolo missionário Paulo. Ele escreveu o livro de Gálatas, que é uma carta a uma igreja que ele fundou. Vamos saber aonde ficava essa igreja de Gálatas? Ela ficava na Galácia. Essa igreja foi fundada lá. Nas suas viagens missionárias para Listra e Derbe, Paulo fundou essa igreja em Galácia. E Paulo, ele pregava o verdadeiro evangelho de Cristo. Tia Boli, qual é o verdadeiro evangelho de Cristo? O verdadeiro evangelho de Cristo é esse, que Cristo, ele nasceu, ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e que um dia ele vai vir nos buscar. Era isso que Paulo pregava, era isso que Paulo dizia, que nós temos que ter a fé em Cristo, a fé que Deus vai vir nos buscar desse mundo. E o povo de Gálatas, onde Paulo tinha pregado o verdadeiro evangelho, ele estava distorcendo, eles estavam misturando o evangelho. Eles diziam assim: temos que servir as leis e temos que servir o evangelho. E Paulo não pregava esse evangelho, que tínhamos que servir as leis e os evangelhos. Paulo, ele pregava somente o evangelho. E lá em Gálatas 1, versículos 6 e 7, fala assim, quando Paulo escreveu a cartinha: admiro-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbem e queira perverter o evangelho de Cristo. Era isso que estava acontecendo. Dentro da igreja de Gálatas, as pessoas estavam perturbando uns aos outros, porque elas não estavam mais vivendo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Eles estavam pregando outro evangelho, diferente do que o Paulo tinha pregado. E Paulo, ele ficou triste e escreveu esta carta de Gálatas àquele povo, para que eles voltassem ao caminho certo. Mais na frente, em Gálatas 5, versículo 16, Paulo vai falar a respeito dos frutos, que são os frutos da nossa carne e o fruto do Espírito Santo, que nós produzimos.
E Paulo, ele estava dizendo àquele povo que nós tínhamos que viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, para a nossa fé se fortalecer, para nós poder produzir bons frutos. Então, Paulo diz assim, em Gálatas 5,16, digo-vos, porém, andei no Espírito, e jamais satisfazei a concupiscência da carne, a vontade da carne. Jamais, Paulo disse que nós não podemos fazer a vontade da nossa carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faceis o que porventura seja do vosso querer. Paulo disse que o nosso espírito, ele luta contra a carne, e que a carne luta contra o espírito para produzir maus frutos. E ele disse que nós não podemos fazer o nosso querer. Nosso querer tem que vir de Deus. Nós temos que ter a fé, que nós temos que Cristo como nosso Salvador. Aí diz mais, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São a inveja, o ódio, a imoralidade, a ira, a discórdia, os ciúmes, o egoísmo, a mentira, feitiçaria. Tudo isso, Paulo disse que quem produz é a nossa carne. A inveja de alguém, o egoísmo de ter algo só para mim, a intriga, brigar na escola por algo que é do meu colega, a desobediência aos meus pais, tudo isso vem da minha carne. E Paulo diz que eu não poderia produzir esses frutos. Nunca, jamais. Porém, Paulo vai falar em Gálatas 5:22, o que o Espírito Santo vai produzir em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, longanimidade, benignidade, bondade. Contra essas coisas não tem lei. Era isso que Paulo estava dizendo para aquele povo. Que se eles andassem guiados pelo Espírito, ele ia ter a fé em Cristo. E que eles iam passar a produzir esses frutos. Fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, ter a mansidão, porque eles estavam pregando o evangelho errado e eles estavam fazendo intriga na igreja, perturbando uns aos outros. E Paulo estava ensinando que eles tinham que ter a fé em Cristo. Eles tinham que pregar o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho puro, que Cristo tinha morrido, que Cristo tinha ressuscitado e que um dia ele vinha nos buscar. E o povo não estava querendo pregar esse evangelho, porque eles queriam viver sobre as leis. Pois bem, criança, é isso que Gálatas tem para dizer para nós, que nós temos que viver pela fé, que Cristo um dia vai vir nos buscar. Que nós vamos morar no céu, que Deus pode limpar o nosso coração, limpar a nossa mente de algo que a gente pensa ruim. Quando a gente fica com inveja, a gente diz, Senhor, perdoe-me, para que o meu coraçãozinho fique limpo novamente, venha ficar bem alvo, bem vermelhinho, para que Deus possa nos lavar com o seu sangue. Era isso que eu queria dizer para vocês, criança. Agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa mensagem. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, te agradeço por esse momento, Senhor. Seja com as crianças, Senhor, que assistiu a esse vídeo, que eles possam, Senhor, vir produzir os frutos do Espírito Santo, ó Deus, na sua vida, que o Senhor possa vir guardar cada um que está em casa. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima, Beck.